Pessoal, nós vamos estudar hoje, dar sequência, na verdade, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 49 até o 53. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Vamos orar? Paizinho amado, te peço que o Senhor traga entendimento a essa mensagem de hoje, que o Senhor traga revelação do Teu Santo Espírito aos nossos corações, que as pessoas possam entender a Tua Santa Palavra e a Tua mensagem, e que corações sejam transformados por meio dela nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pessoal, esse texto, quando a gente pega ele para ler assim, de bate-pronto, parece não, ele é, na verdade, né? Um tanto quanto duro, porque quando a gente vem, na verdade, seguindo dos estudos anteriores, né? Que o Senhor está falando sobre preocupações da vida, falando sobre, na semana passada, por exemplo, a gente falou sobre o servo estar pronto quando seu senhor voltar para casa. Do nada a gente lê esse texto que fala sobre Jesus falando basicamente que ele não veio trazer paz, mas espada. E isso é meio que um contrassenso, né? O começo, no 49, que fala: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, esse comecinho, vim trazer fogo à terra, é terrível, né? Ele é até um tanto quanto chocante para a gente, porque tanto para a gente, na verdade, hoje, quanto para os discípulos na época. Porque se a gente for colocar diante, em perspectiva histórica isso, para que o Messias viria? O Messias viria para trazer uma pacificação por toda a terra, né? Ele ia unir os povos, por assim dizer. Ele seria quem traria a redenção, quem traria a paz, quem traria união, quem traria unidade, na verdade, no seu povo, sabedoria, e só coisas boas. A gente não... Quando a gente pensa no Messias ou em Jesus, a gente não pensa assim, mas ele vai trazer fogo? Se alguém encontra com vocês na rua, um amigo, por exemplo, e está com uma dúvida, chega para vocês e pergunta: viu, estou com uma dúvida, por que Jesus veio à Terra? Por que Jesus veio para o mundo? Duvido que algum de vocês responderia: veio para trazer fogo. É uma coisa meio, assim, contrassenso, a gente até buga a nossa mente, né? Mas a primeira coisa que vem à nossa mente é salvação. Que Jesus vem trazer salvação, que Jesus vem trazer paz, Jesus vem trazer redenção, vem trazer o servir, ou milagres, né? Curas, e assim vai. Mas fogo? E que fogo é esse que ele está querendo dizer aqui? Que tipo de fogo é esse? O que ele quer dizer com isso, né? Acho que isso tem algumas linhas doutrinárias aí, mas a mais corrente que a gente consegue buscar e ler sobre isso é que Jesus está falando do fogo do julgamento mesmo, né? Do fogo do julgamento, onde as coisas vão ser testadas, né? Então, por exemplo, quero ler com vocês 2 textos que vão falar sobre esse fogo do julgamento, que é, na verdade, a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus não tem comunhão com o pecado. A santidade de Deus não tem comunhão com esse mundo caído. Então, vamos ler aqui Lucas 3, voltando, né? Porque a gente já estudou esse texto muito tempo atrás. Lucas 3, do verso 15 ao 18. O povo estava em grande expectativa,
questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nota a palavra fogo aqui. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Agora vamos já seguir para outro texto que também vai falar desse mesmo fogo. 1 Coríntios 3, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 e 13. Fala assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Esse fogo que está sendo falado aqui é um fogo que testa, de fato. É um fogo que é usado para ele tirar as impurezas. E quem foi o primeiro a passar por esse fogo que Jesus está falando aqui, que ele veio trazer fogo? Jesus foi esse cara. Jesus foi o primeiro homem a passar por esse fogo, porque ele sofreu a ira de Deus na cruz. Jesus foi à cruz e na cruz o Senhor testou o Senhor Jesus pelo fogo. E pelo fogo ele passou, porque ele não tinha pecado, porque ele não tinha nenhuma iniquidade nele. Então, por isso, ele passou por esse fogo e foi aceito como sacrifício. Jesus foi o primeiro a passar por esse fogo e ele foi considerado um sacrifício satisfatório e suficiente para o Senhor. Então, quando ele fala aqui que ele gostaria que esse fogo já estivesse aceso, são duas coisas que a gente consegue ver aqui com essa expressão. Que ele já queria ter passado pela cruz, porque depois de Jesus o fogo seria aceso, porque como ele passou por esse fogo, isso quer dizer que o fogo já estava lá no momento da crucificação. Então ele queria passar pela cruz logo, e também o que ele quer é que os homens sejam testados, porque no momento que todos os homens forem testados pelo fogo, isso quer dizer que o mundo vai estar livre dessa iniquidade, porque o dia do juízo vai ter chegado. Enfim, a criação vai ter sido liberta do pecado por esse fogo. E enfim, a igreja do Senhor vai estar unida com Ele. Ele anseia por esse julgamento final, ele anseia pelo fim desse mundo caído, que segue profanando o nome do Senhor. O que tem que ficar claro aqui não é que Jesus veio trazer o inferno para a terra. Não é que Jesus veio acabar com tudo. Que Jesus veio com lança-chamas e o objetivo dele era trazer confusão. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que ele veio trazer o fogo que testa o coração do homem. O fogo que testa as obras dos homens. E o que sobra do outro lado que é importante. Porque uma coisa que é importante a gente considerar sobre isso é que o Evangelho de Deus, por exemplo, é uma espécie de fogo. Por quê? Porque ele pode tanto purificar as pessoas. Então, através das boas novas, quando a gente anuncia as boas novas do Senhor, a gente anuncia uma mensagem que é uma espada de dois gumes. Ela tanto salva pessoas, quanto ela condena pessoas. Então, lá em João 3,18, fala assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Antes disso, ele estava falando naquele verso 3,16 do Novo Nascimento. Mas o que eu quero dizer aqui é que este fogo, ele pode tanto purificar. Então, se você pegar nessa analogia que a gente leu de 1 Coríntios, que as pessoas passam pelo fogo e tiverem madeira, feno ou palha, se você pegar essa mensagem, o fogo
consome esses itens, essas coisas. De fato, não sobra nada diante do fogo. Se você jogar madeira no fogo, ela vai ser consumida. Mas se você jogar uma pepita de ouro no fogo, não vai ser consumida. O que o fogo faz com a pepita de ouro? Purifica. O fogo tira as impurezas do ouro. O fogo tira as impurezas da prata. Então, o evangelho de Deus é da mesma forma. Você pode, isso é binário que nós estamos falando aqui, você pode tanto reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, como unigênito de Deus, quanto rejeitar. Não existe um meio termo. Não existe um em cima do muro, um mais ou menos. Você tanto está sendo consumido pelo fogo, ou você vai ser purificado pelo fogo. Ou um, ou outro. Então, essa ansiedade de Jesus é para que esse momento chegasse logo. Na verdade, que esse momento vai chegar ainda. Então, ele ainda espera que esse fogo passe por todos nós. Ele espera que a sua igreja esteja reunida diante dele. Essa é a ansiedade dele. A ideia de condenação, e aqui a gente já começa a entrar num plano mais prático da nossa vida, a ideia de condenação de qualquer natureza que seja, tem sido cada vez mais rejeitada, mal vista e odiada por todos aqueles que creem num Deus omisso, infiel e, entre aspas, bonzinho, visto como alguém que minha, entre aspas, justiça aceita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente fala de um Deus que condena e que envia pessoas para o inferno, porque no final das contas, meus irmãos, quem foi o homem que mais falou de inferno em toda a Bíblia foi Jesus. Porque de todas as pessoas que poderiam falar de inferno, de todas as pessoas que poderiam anunciar esse que é o lago de fogo, o único deles que não seria rejeitado completamente, que não seria colocado em descrédito, que não seria colocado com uma posição de, eu vou abrir aspas aqui, legalista ou extremo, é Jesus, que é o Filho de Deus. Qualquer outro homem seria colocado como um extremista, porque esse é o mundo. O mundo não aceita condenação. Nós não aceitamos condenação. Quando a gente enxerga um Deus que condena pessoas ao inferno, quando a gente enxerga um Deus que pune pessoas pelos seus pecados e que, de fato, corrige seus filhos, isso é um absurdo, cada vez mais absurdo para o mundo. Onde já se viu, só porque eu não criei, eu vou para o inferno? Eu sempre fui um bom menino. Eu sempre tive vários biscoitinhos e estrelinhas da minha professora lá na minha escola. Onde já se viu, mas eu só fiz isso. Quantas vezes a gente vê homens do Senhor na Bíblia que por causa do seu pecado a consequência foi devastadora para a humanidade. Vou dar 2 exemplos aqui, que a gente até usou esses 2 exemplos na quarta-feira. Adão é um deles, estava lá, era um homem sem pecado que o Senhor tinha criado para viver em comunhão com ele, mas por causa da cobiça e da iniquidade dele mesmo, ele comeu aquele fruto, ele comeu um fruto, foi isso que ele fez. Todos nós estamos caídos hoje por causa disso, por causa de uma ação de um homem que representava todos nós. Agora eu vou dar outro exemplo, que esse parece até meio intangível assim, né? Olha só, Abraão. Abraão, por exemplo, Deus falou para ele que ele teria um filho, o filho da promessa, aquele que viria a ser pai de muitas nações, que Abraão teria depois de muitos anos. Abraão teve Isaac, se não estou enganado, com 90 e poucos anos. Então, só que entre Deus prometer para Abraão e Abraão ter Isaac de fato, foram 20 e poucos anos, 24 se não estou enganado. Para pensar, Deus chega para você e fala assim, ó, na sua cara, Deus fala. Não é alguém que levanta e faz uma profecia, não é nada desse tipo. Eu estou querendo dizer, Deus chegando para você e falando, você sai da tua casa, pega a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar e você vai ter um filho. Abraão com 70 e poucos anos, sem filhos. Abraão olha e fala, beleza, o Senhor falou, eu vou. 20 e poucos anos depois, nada. O Senhor não tinha dado o filho ainda que ele havia prometido, né? Então,
Como Abraão estava esperando muito, a mulher dele vem e fala: Abraão, já que está demorando, vamos dar uma mão para o Senhor. Pega Agar aqui e vamos fazer a gente mesmo a promessa. Às vezes o Senhor não esqueceu da gente, entendeu? Esqueceu da promessa dele. Abraão vai lá e dessa descrença dele, porque ele não foi fiel ao Senhor, porque ele pensou mal do Senhor, porque ele não obedeceu ao Senhor, nasceu Ismael. E de Ismael nasceu todo o islamismo que nós conhecemos hoje. Então, toda essa briga que a gente vê acontecendo lá no Oriente Médio, acontece porque Abraão um dia não confiou no Senhor. E aí o Senhor falou para Ismael, para a mãe de Ismael, Agar: vai, sai daqui, pega teu filho, que ele também vai ter muitos filhos. Porém, a descendência dele sempre vai brigar com seus irmãos. Então, isso que está acontecendo hoje entre a descendência de Ismael, que são os árabes, que são os muçulmanos, e está acontecendo com os judeus, que são da descendência de Isaac, que é o filho da promessa do Senhor, é uma promessa do Senhor que aconteceria, que eles brigariam entre irmãos. Olha só a consequência devastadora que sobreveio sobre o mundo todo por causa da iniquidade de um homem, em ambos os casos, por causa da desobediência de um homem, em ambos os casos, e ambos homens do Senhor. Agora, vocês param para pensar, se Deus aplica essas consequências, e Deus aplica essas coisas, esses ensinos, na verdade, na vida dos que são seus, que dirá a sua justiça em cima daqueles que não são seus? Porém, hoje o mundo não consegue entender isso. Para o mundo, Deus é um ursinho carinhoso, vestido de rosa, sentado num trono, incapaz de aplicar o seu bordão, o seu cajado, a sua justiça. Quantas vezes no Antigo Testamento nós vimos cenas, momentos em que o Senhor simplesmente fulmina pessoas, em que o Senhor leva nações inteiras. O Senhor matou o mundo inteiro e deixou só Noé, por causa da iniquidade deles. Aquele Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. Então, esse Deus que é vendido para a gente hoje, que é um Deus que é incapaz de aplicar sua justiça, não existe. É um Deus criado pelo mundo. É um Deus que não consegue, que ele precisa ser politicamente correto, que ele precisa aderir às doutrinas pregadas do mundo. Só que aí entra outra pergunta. Se esse é um Deus que o mundo exige que ele seja um ser bonzinho, como pode existir um Deus que vai agradar a todas as culturas do mundo? Porque existem culturas no mundo onde sacrificar crianças está tudo bem. Existem culturas no mundo, vídeos muçulmanos, em que você pegar e matar pessoas inocentemente, quer dizer que você vai para o céu e vai ter um harém, vai ter muitas esposas, vai ter muitas bênçãos por causa disso. Existem os índios, existem os americanos, que têm uma cultura diferente, existem os indianos, os russos, brigando por causa de N fatores, e no final das contas, cada pessoa dentro de cada nação dessa tem uma justiça própria individual. E se a gente aprofundar mais ainda, a gente vai ver que dentro de cada família existe uma justiça diferente. Na minha família, se você colocar uma questão X, eles vão responder de um jeito. Na família do Diego, a mesma questão provavelmente vai ser respondida de outra maneira. O que é justiça? Se para cada um de nós, não precisa nem mudar de país, muitas vezes atravessando a rua já é totalmente diferente. Como pode um Deus respeitar cada justiça individual antagônica? Esse Deus seria impossível de existir, porque ele seria totalmente incoerente, ele seria totalmente antagônico a si mesmo. Então, a única forma da gente conhecer de fato um Deus absoluto, que respeita somente a sua palavra e não a minha, que respeita somente a sua vontade e não a minha, é pelas Escrituras. Porque é nas Escrituras que esse Deus é revelado.
E as Escrituras estão dizendo isso que eu acabei de ler. Que eu vim trazer fogo à terra e como gostaria que estivesse aceso. E essa é uma mensagem, meus irmãos, muito dessaborosa de digerir para o mundo. Porque é uma mensagem que traz justiça. É uma mensagem que coloca peso em cima das pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no fim de tudo isso, o mundo odeia o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele é amor, ele é graça, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é tudo isso. Mas ele também é justiça. Ele também se ira. Ele também não tem comunhão com o pecado. Então, esse Deus é super odiado pelo mundo. Porque como pode esse Deus da Bíblia falar que o que eu estou fazendo é pecado? Quem ousa falar que o que eu faço é pecado? Vamos ler João 15, 18, 19? Evangelho de João, capítulo 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Meus irmãos, Jesus está falando aqui que antes do mundo odiar os cristãos, antes do mundo odiar os discípulos de Cristo, eu não estou falando aqui daqueles que confessam que Deus existe, eu não estou falando aqui daqueles que vão na igreja, eu não estou falando aqui daqueles que dão o dízimo, eu não estou falando aqui daqueles que são membros de uma igreja, eu não estou falando aqui daquele que vem todo domingo aqui na igreja, eu estou falando aqui daquele que de fato é um cristão, daquele que professa o nome do Senhor, daquele que dá frutos do Espírito, daquele que confessa o nome do Senhor em qualquer situação, que prega o Evangelho, que anuncia a mensagem da salvação, que fala de Jesus e não de um Deus intangível, inalcançável, porque é esse Jesus que traz espada. Experimenta chegar na sua faculdade ou no seu trabalho e falar de Deus. Agora, coloca num cenário assim, vocês lá naquela reuniãozinha de segunda-feira antes do trabalho, para falar de papo furado do trabalho, e aí de repente alguém levanta e fala assim, vamos fazer uma oração? Qual a primeira coisa que vai acontecer? Vamos rezar um Pai Nosso? Por quê? Porque eu não quero incomodar ninguém. Porque se eu for falar alguma coisa diferente disso, eu não vou ser aceito. O Pai Nosso é eclético, está na Bíblia, de todo mundo, está na Bíblia de todo mundo. Agora, vamos falar de Deus, Deus é bom, né? Olha só, Deus me deu um emprego, Deus isso, Deus aquilo, Deus realmente quer que a gente prospere e tal, como se fosse um amuleto até. Agora, vamos falar de uma coisa importante, vamos falar de Jesus aqui. A questão não é que você não pode falar de Deus, mas Jesus é a revelação do Pai. Ninguém vem ao Pai sem ser por meio de Jesus. Então vamos falar de Jesus, que é a porta? Porque ninguém consegue chegar em Deus se não for por Jesus. O que eu vou falar de Deus se eu não entrei pela porta ainda? Vamos falar de Jesus. Porque é Jesus que incomoda o mundo. Porque quando você fala de Jesus, você automaticamente está falando, não é ninguém nenhum outro. Não existe nenhuma outra forma. Não tem ninguém que venceu a morte. Não tem ninguém que amou o mundo de tal maneira e que morreu na cruz. Não tem ninguém que sendo Deus se fez carne. Experimenta falar de Jesus na sua rodinha para você ver se você não espalha a roda. E experimenta persistir falando de Jesus para você ver se você não vai ser odiado. Porque a mensagem da cruz, o Evangelho, é Ele que te faz ser perseguido. É Ele que te faz ser odiado.
Porque Jesus acabou de falar aqui no texto que a gente leu. Ele acabou de falar: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes eles me odiaram. Antes de odiar você, o mundo odiou a Cristo. E nós somos discípulos de quem? A quem que nós dizemos que a gente segue? O que quer dizer tomar a minha cruz? Quando Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz. Esse Jesus que fala essas coisas é o mesmo Jesus que está falando isso que a gente está lendo aqui hoje. É o mesmo Jesus que fala palavras tenras, que fala palavras duras. É o mesmo homem. Nós servimos a esse Jesus. Nós precisamos ser odiados. Se nós não estamos sendo odiados pelo mundo, se nós não estamos incomodando o mundo, nós estamos nos conformando ao mundo. Ou um ou outro. Então, essa chamada de Jesus é importante. É muito importante. Vamos para o 50. No verso 50, Lucas 12, 50. Nem sei se vocês lembram onde a gente está. Aí ele segue: mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Que batismo é esse que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da sua completa imersão em sofrimento, na ira de Deus, na morte. Vamos ler Marcos 10, 38. Marcos 10, 38. Fala assim: e disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Então é esse batismo que Jesus está falando aqui. Qual é o cálice que Jesus deveria de tomar? É o cálice da ira do Senhor. E aí eu quero ler com vocês de novo, porque eu acho que nunca é demais. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aqui, só para deixar bem claro, essa passagem está falando de Jesus, tá? Isso é um livro profético, então isso foi escrito muito tempo antes de Jesus vir e anunciava que Jesus viria. Então ele está falando sobre Jesus aqui e sobre como ele era o sacrifício necessário. O 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse Jesus aqui, que está sendo narrado em Isaías 53, é esse Jesus agora no presente que está falando que ele está angustiado por esse batismo que ele haveria de passar. Ele está angustiado não porque ele não quer sangrar, não porque ele não quer doer, não é porque seria muito difícil para ele o peso da cruz, o peso físico da cruz. Mas mesmo assim, ele é o detentor de toda a glória, de toda a majestade. O que é antes de tudo, é o autor da vida, é o detentor da supremacia, e ele se fez servo. Jesus seria ferido, cuspido, despido, chicoteado, receberia uma coroa de espinhos, teria de carregar a sua própria cruz, seria traspassado e pregado no madeiro, levantado e pendurado. Ali ele trairia o pecado do mundo, sofreria a ira de Deus e seria separado do Pai. Derramaria todo o seu sangue e por fim bradaria que está consumado, entregaria seu espírito ao Pai e morreria a nossa morte. O santo feito pecado, bendito sendo feito maldição, foi o maior ato de amor de toda a existência. Ele sabia que isso aguardava ele. Esse sofrimento aguardava o Senhor. Era isso que ele viria passar. Essa angústia dele não é uma angústia de eu não quero passar por isso, somente. É uma angústia de Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que assim seja. É uma angústia de eu não quero, mas eu devo. É a única forma. Eu não quero me separar do Pai. Eu não quero ser um maldito. Eu não quero me tornar pecado. Mas é a única forma. E aprove ao Pai que fosse assim. Essa angústia dele o fez suar sangue antes de ir para a cruz. Ele não precisava ir para a cruz de maneira nenhuma, porque ele era santo, porque ele não tinha pecado. Mas ele precisava ir para a cruz, porque ele era o único sacrifício capaz de satisfazer o Senhor. É por isso que nós não somos esmagados hoje. É por isso que a misericórdia do Senhor está sobre nós hoje. É porque o Senhor Jesus um dia derramou até a última gota de sangue dele, porque ele sofreu esse batismo na ira, que eu e você não sofremos esse batismo na ira. Nós sofremos com ele lá, foi na cruz, foi por causa dele. E no terceiro dia, na ressurreição dele, foi ali que ele venceu a morte e nós vencemos com ele. A angústia dele não estava na ressurreição. A angústia dele estava na separação com o Pai. Jesus nunca havia se separado do Pai. Ele nunca havia perdido a comunhão dele com o Senhor, como nós perdemos a cada meia hora. E para ele isso seria terrível. Durante 3 dias a trindade não era trindade. Durante 3 dias aquilo ali foi... O universo perdeu o seu sustento. Porque aquele que é o verbo morreu. Mas glória a Deus porque ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Vamos para o 51. Aí Jesus, logo depois dele falar desse cálice que ele haveria de beber, ele fala mais uma coisa que a gente se pega pensando, não é possível isso. Ele fala, nós vamos ler do 51 até o 53, Gabi. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão.
De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Como pode aquele que é chamado de príncipe da paz falar que não veio trazer paz à terra? Por isso que é importante a Bíblia ser interpretada com contexto, com conhecimento e não isoladamente. Se você pega esse texto, lê ele isoladamente, você fala, cara, que Deus é esse? Mas, como nós conhecemos o caráter do Senhor, como nós sabemos que Ele quer sim a unidade do seu povo, esse texto só quer dizer uma coisa: que Ele veio para dividir os crentes dos não crentes, os cristãos dos não cristãos. Vamos ler lá, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só, Jesus está falando aqui que os pacificadores são bem-aventurados, mas ele está falando que ele não veio trazer a paz, né? Então, olha como a gente pode cair numa cilada se a gente lê essas coisas dessa forma. Vamos ler Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Mais uma vez, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Como pode existir paz para os homens se Jesus está falando que Ele veio trazer essa divisão, né, e não trazer paz? Então, de qual paz Jesus é o príncipe, então? Quando a gente lê essa paz aqui, qual paz que a Bíblia está falando? De qual paz que Jesus é o príncipe da paz e que veio trazer à terra? Essa paz que nós estamos falando aqui, que não é essa do texto, mas é que os outros textos estão falando, de que Jesus é o príncipe da paz, é a paz que só é possível mediante Ele. Que nós só temos paz mediante Jesus. Sabe quando a gente vê nas cartas, por exemplo, de Paulo, ele falando que ele estava preso, que ele tinha apanhado, que tudo isso, e ele fala assim, mas eu dou graças a Deus pela consolação, porque eu estou passando por tudo isso pelo Senhor. Essa mensagem é a mensagem de um homem que tem paz. Porque a verdadeira paz no coração de um homem ou de uma mulher só existe se Jesus Cristo tiver transformado o seu coração. Se você tiver o Espírito Santo habitando em você. Porque de fora disso, qual é a sua esperança? Como pode um homem sem esperança ter paz? Como pode um cara com R$1 na conta, cheio de filho, cheio de conta para pagar, ter paz? Se ele depender somente disso, não vai ter. Mas dependendo do Senhor, ele vai ter toda a paz do mundo. Porque a palavra fala que o Senhor não vai deixar os seus perecerem por fome. Queridos, existe uma analogia que a gente fez muito tempo atrás na quarta-feira e que faz muito sentido, quem dorme mais tranquilamente? Um homem que tem R$1 milhão na conta ou um homem que tem R$50 na conta? Humanamente falando. Obviamente que a resposta do mundo e a nossa resposta lógica é o cara que tem R$1 milhão na conta. Porque está tudo certo. Mas aí isso denota uma coisa. Onde está a segurança desse homem? Aonde que os pés dele estão firmados? Na conta bancária dele,
no poder financeiro, ou status, ou político dele, ou naquele que é o Criador e autor de todas as coisas. Então, é impossível, porque esse homem que tem R$1 milhão na conta e não conhece o Senhor, ele não tem paz, porque a única coisa que ele pensa é: e o meu dinheiro? E se eu perder meu dinheiro? Eu garanto para você que um cara que tem muito dinheiro na conta entra no aplicativo do banco todo dia para ver quanto dinheiro ele tem na conta. Todo dia ele abre o aplicativo dele e fala: vamos ver quanto rendeu, vamos ver quanto eu tenho, o que eu consigo fazer com isso. E ele vai fazendo planos. Até foi nosso estudo retrasado, na verdade anterior ainda, sobre o homem que faz planos. Mas no final de tudo isso denota uma coisa: que esse cara depositou a segurança dele no dinheiro dele, no emprego dele, na família dele, em qualquer lugar que seja. E todas essas coisas são passageiras. Quem tinha muito dinheiro na conta em 1992, muitos de vocês não era nenhum projeto de vida aqui ainda, perdeu. O governo confiscou tudo. Quem tinha dinheiro, perdeu tudo. O que adiantava você ter dinheiro? Nada. Quem colocar a segurança no seu emprego, pode perder seu emprego. Quem for de um cargo político, pode perder seu cargo político. Quem colocar na sua família, pode perder a sua família. Quem colocar em qualquer coisa desse mundo, pode perder. Porque todas as coisas desse mundo são perecíveis. Então, quando que sua paz vai ser estável? Quando que a sua paz vai ser plena? Somente naquele que não morre. Somente naquele que venceu a morte. Somente naquele que fala: queridos, eu sei que vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar sim por aflição, mas nós vamos passar por aflição com paz, porque a nossa paz reside na soberania do Senhor. Tudo bem, já que a gente falou agora sobre de qual paz que o Senhor é o príncipe da paz, de qual divisão então a Bíblia fala? A divisão acontece pelo fato de que o povo de Deus é odiado, assim como nós falamos agora há pouco, pelo mundo, e odeia as coisas do mundo. Essa decisão é binária, é uma coisa ou outra. Se não é sim, implica em ser um não. Isso quer dizer que muitas vezes a gente nem fala não para o Senhor, ou a gente nem fala sim para o Senhor. A gente só não fala nada e tenta passar por isentão. O Senhor nem vai perceber que eu não falei, não tomei uma decisão. Mas se você nunca tomar a decisão de seguir ao Senhor de fato, de tomar a sua cruz, de confessar e se arrepender dos seus pecados e mudar os seus caminhos, se você não toma esse caminho, todos os outros caminhos, todos eles são não. É sim ou não. Não existe uma área cinzenta. Meus irmãos, isso é tão difícil para o mundo. É tão difícil para o mundo existir uma verdade absoluta. Existir uma coisa que é ou não é. Veja bem, até um tempo atrás a gente tinha 2 gêneros. Hoje nós temos, eu nem sei quantos. Quantas coisas são assim hoje no mundo? Esse dia eu estava conversando com o André e ele estava me falando sobre... A gente vê coisas do tipo 2 mais 2 não é igual a 4. 1 mais 1 não é igual a 2. Eu sei que às vezes é uma coisa pequena. Por exemplo, em propaganda de coisa de bebê, por exemplo. 1 mais 1 é igual a 3. Está querendo dizer, obviamente, que você vai ter um filho. Mas começa assim, logo começam outras coisas, logo começam a resvalar os seus pés por causa de uma verdade que você não sabe mais o que é ou não é, né? E aí, logo é difícil, cada vez mais difícil para você, e você se pega até falando assim: não, mas isso não é bem assim, não. A decisão por Cristo, a decisão por seguir o Senhor, ela é tão séria na vida, e ela acontece de forma tão decisiva na vida de um homem, e precisa acontecer,
que ela vai gerar divisão. Quem aqui não teve um processo na vida que ao se tornar um cristão, você perdeu amigos? Eu perdi muitos amigos porque eu me tornei cristão. Muitos. Graças a Deus a minha família é uma família de cristãos. Senão provavelmente quebra pau em casa também. O que esse texto está falando é que o pai se torna contra o filho. Olha o nível de problema que isso gera, seguir a Cristo. A decisão de seguir o Senhor, esse Senhor que a gente falou agora há pouco, que é um Senhor que estava preocupado que ele seria batizado na ira do Senhor por mim e por você. Que é um Senhor justo, que tem graça e misericórdia, ele é rico em misericórdia. Seguir a esse Deus gera divisão. Se isso não tem acontecido na sua vida, se não tem acontecido na sua vida perseguição, as pessoas te odiando, você sendo zombado, você perdendo amigos, você não conseguindo mais ir naquele jantarzinho do pessoal da faculdade que só falava besteirada, você não conseguindo compactuar mais com piadas de mau gosto, videozinhos obscenos no Instagram e no WhatsApp, aquela pessoa que você seguia no seu Instagram, que postava umas fotos que você gostava de ver, mas que você percebe que aquilo te faz pecar. Então, todos esses comportamentos vão sendo purificados pelo fogo do Senhor. Todos esses comportamentos vão sendo anunciados na sua mente de que isso não agrada ao Senhor. E a palavra fala, se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eu vou lá e vou decepar a minha mão. De maneira nenhuma. O que o texto quer dizer é, se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se o seu Instagram te faz pecar, deleta seu Instagram. Se ficar acordado até tarde, vendo um site pornô te faz pecar, para de ficar acordado até tarde. Tira o computador do quarto. Se você... Dá um exemplo, Diego. Minha cabeça simplesmente subiu todos os exemplos. Mas enfim, vocês entenderam. Se a gente de fato parte de um pressuposto que eu sei o que me faz pecar. Estar numa roda de amigos da faculdade, que aqueles amigos só falam besteirada, só saem para beber cachaça, só saem para lugares obscenos, para balada e coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Eu vou chegar e falar assim, mas eles são meus amigos, né? Se eles estão, e não quer dizer que tem um problema você tomar uma cerveja, não quer dizer que tem um problema você sentar num restaurante, conversar e estar naquele ambiente com seus amigos. O problema não é esse. O problema é a roda dos escarnecedores. O problema é você estar no meio de pessoas que não estão ali adorando o mesmo Deus que você. Eles estão adorando Mamon, eles estão adorando a qualquer outro Deus que seja. O dinheiro, as mulheres, o sexo, qualquer coisa, menos o Altíssimo. E você está dividindo a mesa com essas pessoas. Se você não está ali como um enviado do Senhor para pregar o Evangelho, e você não consegue manter o seu testemunho naquele ambiente, sai desse ambiente. Se você peca nesse ambiente, se você é levado a pecar, e você não consegue falar não, e você acaba caindo, e você acaba falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas palavras, e quando alguém olha não sabe nem se você é cristão mais, corta a tua mão fora. Então, essa divisão vai acontecer. Você vai perder amigos, você vai perder companheiros da escola, da faculdade, do trabalho, rodas que você vai perder. Mas é networking, não importa. Não importa, meu irmão. Aqui não tem mas se for networking, mas se for isso ou aquilo. Nós somos chamados a viver isso que o Senhor está falando. Que Ele dividiria o mundo entre o seu povo e quem não é o seu povo. Então, como é sério isso? Como é sério isso vir diretamente do Senhor Jesus Cristo? Ele falar que Ele veio fazer isso.
Lucas 11, 23 fala, e aí Jesus está falando, estudou sobre isso uns 2 meses atrás, ele fala: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que esse texto está dizendo é que se você não está ajuntando com o Senhor, se você não está indo a favor do Senhor, se você não está falando pelo Senhor, você está espalhando, você está contra Ele. Nós não podemos estar nessa posição, se nós nos consideramos cristãos. Nós não podemos estar numa posição de espalhar, mas nós precisamos estar numa posição de juntar o povo de Deus, de juntar através da pregação do Evangelho, de adicionar ao edifício, e não de demolir o edifício do Senhor. Essa divisão pode até parecer ofensiva, incoerente, má e até discordante com os tempos que vivemos. Tempos de inclusão e tolerância. Porém, essa divisão é algo fundamental. Deus não tem, vou repetir, Deus não tem nenhum tipo de relação com o pecado. Contra o pecado, Ele derrama sua ira e justiça. E a única coisa que satisfaz essas coisas todas é o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós somos e seremos perseguidos por causa disso. O propósito dessa divisão é que quando o Senhor voltar, seu povo esteja preparado, seguindo a Cristo completamente e sem olhar para trás. Vamos ler Lucas 9, 57, 62, até o 62. É um texto que a gente estudou no Lualto, lá na Canaã. A gente vai ver esses homens que, pode ser muito bem nós, que afirmam que seguem o Senhor, mas quando é colocado diante de decisões importantes da vida, seus pés titubeiam, hesitam, né? Vamos lá. Quando andavam pelo caminho, aqui Jesus andava com seus discípulos, né? Um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-te da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha como essa mensagem é dura. É uma mensagem que o cara não pode nem ir sepultar seu pai. Jesus está falando que a divisão vai acontecer entre a família. Para os judeus, isso é muito mais profundo do que é para nós. A família judia é muito unida. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de assistir algum filme, algum relato, alguma coisa dos judeus, mas eles se juntam no Shabá, por exemplo, aquela galera, eles são muito unidos mesmo. E o Senhor falar isso é muito duro, porque para um judeu, ele ir embora, simplesmente porque o Senhor chamou ele para seguir, sem enterrar o pai dele, é duro. Quando ele fala no final: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se todos aqui ouviram a mensagem no dia, mas quando você está no arado, o cavalo está puxando o arado e você está atrás guiando aquele negócio. Se você olha para trás, o arado sai. Ele começa a andar, você vira uma bagunça o negócio. Ele não vai reto, ele não percorre o caminho que ele precisa seguir. Se você olha para trás, obrigatoriamente você vai perder a direção. Então, quando Jesus fala que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ele está querendo dizer que se você olha para trás, se você olha para aqueles que ficaram, se você olha para o que você está perdendo, porque você está escolhendo Jesus, você não é apto para o reino de Deus. Ah, mas se eu professar o nome do Senhor Jesus aqui na faculdade, mas se eu falar nessa roda de Jesus, mas se eu falar do Senhor nessa situação,
eu vou perder minha posição, eu vou perder minha imagem, eu vou perder... Querido, não olhe para trás. A divisão vai acontecer. E seguir o Senhor é isso. É para isso que nós fomos chamados. Para ser discípulo desse Senhor. Que nós estejamos prontos para o fogo que virá nos testar. Que nós mantenhamos em nossas mentes o preço pago pela redenção. E que nós tenhamos consciência de que seguir a Cristo vem com alto custo. O custo de seguir ao Senhor, muitas vezes, é a morte. Mas pode ser divisão, pode ser perder meu emprego, pode ser abrir mão da minha namorada, do meu namorado, pode ser abrir mão de uma reunião importante de negócios, abrir mão de uma promoção, de um salário melhor, de uma faculdade, de qualquer coisa. Porque se servir ao Senhor muitas vezes pode significar perder a nossa vida, de verdade, nossa vida mesmo, literalmente, todas as outras coisas podem ser também. Porque se a minha vida é o preço máximo que eu posso pagar, qualquer outra coisa está nesse balaio também. Hebreus 11, 32 a 38 fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Hebreus 12, 1 a 3 fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. É para isso que nós somos chamados, queridos. Que nós mantenhamos em nossa mente nosso chamado e o Senhor que nós servimos. Porque essa terra passa rápido. A nossa vida é um sopro. E Deus, esse Deus santo, espera de nós nossa fidelidade, nossa dedicação, e que nós entendamos o sacrifício que foi feito naquela cruz. Porque é só mediante ela que nós somos salvos. Amém?